Sejam bem-vindos a mais um TurnoCast, o podcast do Turno Extra. Isso aí, eu sou o Felipe. E eu sou a Aline. E hoje a gente vai falar de um jogo que ainda não foi lançado. Na verdade, ele foi apresentado para o público hoje. O primeiro playtest público foi hoje na data que a gente está gravando isso aqui. Que é o Space Cantina. Ele é o jogo novo da Ace Studio, né, que é a editora que lançou o Sabotage. E também produziu o Warzoo em conjunto com a Galápagos. E aí tem os nomes envolvidos que a gente já conhece, que é o Fel Barros, que está cuidando da produção do jogo, mas o design mesmo é o Orne Massano, né? Isso, esse nome é difícil. E o desenhista que a gente conheceu hoje também, que eu esqueci o nome dele. Lucas alguma coisa, eu não me lembro o sobrenome. Mas ele é o artista do jogo. A gente conseguiu jogar com o Lucas, com outro rapaz que estava lá presente, e eu e a Aline. Jogamos em 4 e o Orne ficou orientando. Foi guiando a partida, né? Como ele é o designer da parada, ele foi não só observando a nossa evolução, a nossa recepção do jogo, mas também orientando. E o que é o Space Cantina? O Space Cantina é um jogo... ele é um jogo meio euro, né? Sim. Segue o estilo euro. E ele é assim, cada jogador tem uma cantina onde heróis e vilões da galáxia param lá para comer, se alimentar. E aí sua missão é alimentar esses caras, atender eles e ganhar pontos fazendo isso. O jogo tem uma mistura de dice placement com administração de recursos, que são as comidinhas, são cubinhos coloridos. E aí você faz pontos de diversas formas. Mais precisamente alimentando os clientes, atendendo os clientes. Mas também você pode administrar como está a sua cozinha, administrar os cozinheiros, promover os garçons, enfim, uma infinidade de coisa que pode te ajudar a ganhar o jogo, mas também pode ser uma armadilha, que no final do jogo você pode perder ponto quando você vai pagar os funcionários, enfim. O jogo é interessante, né? O que você achou? Eu gostei do jogo. Eu gosto muito da mecânica de dice placement, porque já gostava muito de work placement e de dice rolling, então juntou as duas coisas, pra mim foi uma coisa muito boa. Minha primeira experiência com esse tipo de jogo foi Alien Frontiers, que eu acho um jogo maravilhoso. Alien Frontiers é muito bom, dice placement. Então também tive uma outra experiência muito boa jogando o Burgundy do Feld, que também tem essa mecânica. Eu gostei bastante, assim, eu esperava que o Space Cantina tivesse mais dessa mecânica. Ele tem essa mecânica como principal, mas tem várias outras junto com ele. Então, ele tem uma coisa de poderes variáveis que eu não curto muito. Então eu queria ver mais da alocação de dados. Entendeu? Isso me decepcionou um pouco, assim, de não ter tão presente. Mas é uma das mecânicas do jogo, não é a principal, isso que a gente quis dizer, entendeu? Ao contrário do Alien Frontiers, que é a principal mecânica do jogo. Eu esperava que fosse ter aquela coisa de rolar os dados e de fazer a combinação dos dados para poder fazer as ações do jogo. Mas não, você tem os dados, né, que são rolados no início do turno, e aí fica aquele pool de dados ali, que é uma das opções que você pode fazer. Você pode comprar o dado para poder fazer uma determinada ação. Como é que é a regra básica do jogo? Cada jogador tem a sua cantina, o seu tabuleirinho, que a gente falou no início, e ali tem os espaços para os garçons, os espaços para os recursos e algumas habilidades extras. No início do turno você rola os dados, né, que são 3 de cada cor, jogando em 4 jogadores, sendo que é verde, vermelho e cinza. E cinza. Então são 9 dados, né? Isso. No início do turno. Você rola aqueles dados e aqueles dados ficam ali, do jeito que eles rolaram na mesa. Tá? E ao mesmo tempo você abre 8 personagens. Isso, são 4 personagens que vão ser os clientes e 4 que vão ser possíveis funcionários. Possíveis funcionários. Na sua vez, você pode fazer uma ação. Essa ação pode ser
pegar um dado para fazer, para um garçom seu fazer uma comida. Que assim, nas cartas de... As cartas de garçom... Tem os códigos lá. Tem o que ele... Combinação. O que ele produz. Uma determinada numeração no dado vai produzir um determinado um dado cinza recurso. Na face 4 vai produzir 2 recursos amarelos, por exemplo, em um dos garçons, entendeu? E esses recursos amarelos vão alimentar os clientes que, por sua vez, também vão pedir alguns dados específicos para serem alimentados. Então, assim, nos dados, aliás, nas cartas, tem o que ele produz e o dado que é necessário para você conseguir produzir. Sim. As cores dos dados é porque se você consegue combinar, além do resultado do dado, a cor exata que está na carta, você consegue Você tem uma vantagem a mais. Sim. E assim, é uma ação só, como eu disse. Aí ou você pega um dado para produzir recurso, ou você pega um funcionário, ou você pega um cliente, ou você atende o cliente. E aí vai fazendo as ações até a mesa se esgotar e cada jogador fazer 4 ações. 4 ações. Em 4 jogadores. E aí passa o turno. E aí rola os dados de novo e aí abre mais cartas até o final do jogo. São 8 turnos nesse esquema. É super simples e assim, como todo jogo que tem algum elemento euro, ele depende bastante da administração de recursos, então você tem que ficar de olho no que você está fazendo e também no que os outros caras que estão jogando com você, as outras pessoas que estão jogando com você estão fazendo. Além disso, você também ganha pontos nos objetivos que ficam abertos na mesa. É verdade, tem alguns pontos coringas que são objetivos que ficam abertos na mesa. E você recebe também um objetivo secreto no início do jogo. Aí os objetivos variam, tipo, alimentar 6, aliás, atender 6 clientes. Aí você ganha aquele objetivo pra você ganhou aqueles pontos, só você tem aquilo. Entendeu? Promover 3 funcionários robô, do tipo de robô, que são 3 tipos de funcionários, né? A gente tem os alienígenas, os ciborgues e os robôs. Aí você ganha aquele ponto. São os objetivos coringa. E além dos tabuleirinhos dos jogadores, tem um tabuleiro principal, onde você conta os pontos. Ali tem a pontuação geral e tem alguns medidores extras que são tipo medidores que vão te dar benefícios. Medidor de alienígena, medidor de ciborgue, medidor de robô. Quanto mais ações você vai fazendo, mais pontos você pode ganhar, mais recursos você pode ganhar. Você pode tirar uma penalidade que você tenha sofrido. Você pode... porque sim, quando você pega um cliente e não atender, atende ele de se você não conseguir atender o cliente no turno, você ganha uma penalidade. Enfim, aí esse outro tabuleiro ele controla mais o jogo, mais a pontuação, que no final do jogo vai servir para calcular quem venceu ou não, quem ficou em segundo, enfim. Visualmente, assim, a organização do jogo na mesa é super simples. Tá? Ficam os tabuleirinhos dos jogadores, as cartas, os dados e esse tabuleiro maior com os pontos. Como ainda é protótipo, né? Tem muita coisa ainda que pode ser feita. Vale lembrar que o jogo não está finalizado, apesar de ter planos de sair esse ano ainda. Assim, o jogo está muito bem encaminhado. A estrutura geral dele eu acho que tá boa. Ele só precisa mesmo aparar ali os detalhes. Por exemplo, quando a gente terminou a partida, eu falei pro Orne que eu senti falta de um lugar visual assim para posicionar as cartas e os dados alocados, porque gerou confusão na nossa mesa, inclusive mais de uma vez. Alguém usou carta a mais, alguém usou dado a mais. Então assim porque assim não tem um lugar para você alocar os dados, porque assim quando você usa o dado para produzir um recurso, sim. É até relativamente fácil, porque você coloca o dado ali em cima daquela carta de garçom que você usou para produzir o recurso. Isso faz, Mas quando você atende um cliente, o cliente sai. Então o dado fica meio perdido assim, em cima da mesa. É um pouco estranho. Mas enfim, como eu já disse, o que a gente jogou é um protótipo, sim. Não é nem de perto a versão final. Então esses pontos aí devem mudar mais pra frente, devem ter versões melhoradas que o Orne e a equipe da Ace vão produzir, entendeu? Antes de botar o jogo na rua. É pra isso que playtest, né? Pra isso que é playtest, entendeu? Então, deixando claro novamente que o que a gente encarou hoje foi um playtest, não um jogo final, tá? Então a gente tá dando nosso feedback aqui do playtest.
Depois que o jogo sair, né? A gente grava de novo. A gente compra, grava de novo e fala do jogo final, entendeu? Mas esse episódio é mais para dar uma ideia para quem tá curioso. Porque, enfim, a Ace Studios é uma produtora até bem conceituada já no Brasil, né? Apesar de ter atrasado bastante aí o Warzoo, que a gente sabe, mas enfim, quando o Fel tá envolvido, o Orne também tá envolvido, então a gente já confia, porque são pessoas que você sabe que faz um bom trabalho, entendeu? O Fel é um excelente game designer, ele tem ótimas ideias, ótimos insights. E o Orne, a gente viu aí, ele lançou Sabotagem já, entendeu? E tá junto com o Fel aí desde dos princípios aí do Ace Studios, eu acho. Então eu acho que dá pra confiar, entendeu? É mais pra ter uma ideia do que pode ser o jogo, do que o jogo vai representar, do que falar mesmo do jogo em si, porque afinal o jogo não tá finalizado, né? Não, mas assim, tem coisas muito positivas pra se falar. A arte, ela já tá muito bem encaminhada das cartas. Fenomenal, né? O artista tá de parabéns. O tabuleiro individual, ele tá bem encaminhado também. Tá bem bonito, é como se fosse uma cozinha mesmo. E assim... E todos os personagens são referências. Sim. 99% dos personagens são referências. Das mais conhecidas até as mais obscuras. Referências a séries, livros, filmes, desenhos, principalmente ficção científica. Afinal é Space Cantina, né? Pois é. Tem alguns personagens que são originais, criados pelo desenhista, mas são poucos. A grande maioria é referência, então quem curte aquele jogo engraçadinho, cheio de piadinhas e trocadilhos nos nomes, vai se amarrar também. O jogo tem esse lado de humor, então dá pra dar umas risadas enquanto joga. Não, é um lado de humor, mas bem equilibrado. Não é nada muito bom. Porque, assim, exatamente. Eu sou uma pessoa que tem muitas reservas com humor. A minha é chata. Pra achar alguma coisa engraçada é difícil. Então eu achei que tem um humor assim na medida certa. Um humor que não te atrapalha no jogo. E... assim, é só um adicional. Sim. É um charme. Entendeu? Porque mecanicamente eu acho que o jogo é sólido. E é isso que pra mim importa. É o que eu observo quando eu jogo. Se a mecânica é sólida. E eu achei que a mecânica tá bem sólida. E realmente é só parar uma coisa aqui, outra ali. Algumas coisas que ficaram um pouquinho confusas. Mas o jogo tá bem encaminhado. A gente curtiu o que viu, a gente curtiu o que viu do início. Primeira vez que a gente joga, primeira vez que o jogo sai da toca também, né? Que até então ele estava sendo testado internamente. Mas curtimos bastante. Tem as nossas ressalvas que a gente já deixou claro. A gente passou esse feedback pro Orne, ele falou que ia dar uma olhada, ver o que podia melhorar ou mudar. Mas, enfim, vale dar o voto de confiança, vale acompanhar a produção. Não, com certeza, acompanhar sim. Eles não deram previsão de preço ainda, não deram nenhum sinal de quanto pode custar. E falaram que a ideia, talvez eles tentem lançar ainda nesse semestre, né? No primeiro semestre de 2016. A gente não tem confirmação ainda. Então vale ficar de olho aí na... Mas assim, pelo histórico que a gente tem da Ace, assim, que já foi lançado, a gente sabe que eles têm um capricho bem grande. Sim. Né? Então a gente sabe que não vai sair uma coisa de qualquer jeito. Eles não vão se apressar pra lançar. Eles não vão se apressar. O jogo tá bom, tem que fazer alguns acertos, mas se tiver que fazer mais acertos, eu tenho certeza que eles vão demorar um pouco mais. Eles vão segurar o jogo e não vão sair lançando apressadamente. Mas se a gente quiser ser mais otimista, eu acredito que saia bem rápido, até porque o jogo tá bem encaminhado já. É um protótipo, mas não tá com aquela cara ainda crua. Inclusive o Orne mostrou pra gente uma carta da versão protótipo inicial, que estava bem crua ainda. Não, ele mostrou só pra você, eu não vi. Ah, você não viu, não? Não. Era uma carta assim, toda em branco, só com os escritos em cima. Então o jogo não tá mais assim, tá todo desenhado, já bonitinho. A arte tá... É um protótipo bem avançado, então dá pra ter uma ideia legal de como vai ser o jogo. Então é isso, Space Cantina. Acompanhem. Fiquem de olho. Fiquem ligados. Para mais novidades, o protótipo vai rodar aí os eventos do Rio, talvez role no Guadalupeças também. Se tiver interesse, Guadalupeças de março a gente joga junto.
Então, isso aí. Até o próximo capítulo, episódio, aventura do Turno Cash. Até.